A passagem para o sexto ano do ensino fundamental é marcada por uma série de mudanças que irão representar um saudável desafio para o aluno. E os pais? Eles precisam assumir o papel de coadjuvantes, que sugerem, dão exemplos e apoiam o caminho da conquista da autonomia. Essas novidades não podem ser entendidas como problema. Pelo contrário, este é um momento em que a criança desenvolverá habilidades importantes para a vida adulta, como lidar com as diferenças, organizar prioridades, fazer escolhas, entre outras coisas. É comum nessa passagem alguns pais acharem que por os filhos estarem mais velhos, eles têm total responsabilidade pelos seus estudos. Pelo contrário, o pai deve continuar acompanhando, continuar participando de convocações feitas pela coordenação, continuar conversando com os professores, o mesmo processo, e aos poucos o filho vai buscando a sua autonomia. Isso é muito importante. Depois da aula, perguntar como foi, o que aconteceu, ter uma atenção especial. Isso faz parte do processo de crescimento da criança. Para estar pronto para ajudar, veja quais são os principais processos de passagem e como os pais podem cooperar para que essa transição seja a melhor possível. Algumas crianças podem sentir certa confusão e até mesmo desamparo com a perda da figura maternal, representada pela professora principal, que a acompanhava diariamente, e com isso trazia um conhecimento mútuo mais aprofundado. Os pais devem passar confiança para a criança e reforçar que isso mostra que ela evoluiu em sua carreira escolar, que está mais madura e que, com tranquilidade, verá que consegue superar essa questão. Se antes a criança não tinha de forma clara como era a sequência das disciplinas, agora ela terá que lidar com um horário escolar bem definido, organizando-se para isso. Isso significa que ela terá de aprender a organizar o material previsto para cada aula, organizar a realização das lições e trabalhos para entregá-los nos prazos pedidos, entender a continuidade dos assuntos, mesmo após alguns dias sem contato com o professor e a matéria. Por tudo isso, no começo, os pais precisam ajudar na organização do tempo, perguntando para quando são as tarefas e, apesar do aparente tempo e prazo, eles precisam realizá-las o quanto antes possível, evitando que assim se acumule tarefas para se fazer depois. Quando retornarmos no presencial, vale também conferir se a mochila está com os materiais previstos, até que eles se acostumem. E é fundamental mostrar que é possível lidar com os diferentes perfis dos professores, da mesma forma como eles fazem com os diferentes tipos de amigos que têm. No sexto ano são introduzidas novas matérias, com assuntos que ainda não foram vivenciados pelo aluno. Isso pode gerar ansiedade. A regra principal é não ampliar o medo da criança com comentários sobre as dificuldades que os próprios pais passaram. Ao contrário, o ideal é mostrar o lado interessante que os novos temas trazem e dar segurança de que ela tem total condições de acompanhar e entender e que deve recorrer sempre ao professor em caso de dúvidas. Outro aspecto é que os conteúdos vistos anteriormente servirão de base para novos aprendizados. Por isso, se o aluno já apresentava dificuldade em alguma matéria do ano anterior, é muito importante os pais conversarem com a coordenação pedagógica, a ponto de ver estratégias para superar isto, como, por exemplo, exercícios de reforço. A entrada no sexto ano coincide com a entrada na adolescência. É o momento em que a criança abre os olhos para outras dimensões do mundo e a escola deixa de ser o único centro de referência da sua vida, com o surgimento de outros interesses junto aos colegas, por exemplo, futebol, jogos, etc. Essa mudança pode levar à dispersão pela pluralidade de interesses que se descortinam em múltiplos aspectos da vida,
com novos relacionamentos, a vida social, enfim, instâncias particulares e interesses para além da escola. Isso pode refletir no desempenho escolar. Nessa fase, são bastante comuns alterações bruscas no humor, comportamento e até estilo. O Colégio Evangélico Jerusalém se preocupa em amenizar a perda da professora principal, na qual o aluno já estava acostumado desde o início da sua vida escolar. Para ajudar nesse processo de transição, nós temos a seguinte equipe: a orientadora educacional, professora Remédios, que é uma professora que orienta e aconselha os estudantes durante os 4 anos de duração do ensino fundamental e também do ensino médio. Além da orientação educacional, temos a nossa capelã, que é a professora Liana, que junto com a orientação tem desenvolvido um trabalho espetacular cuidando da parte emocional dos nossos alunos. Na parte pedagógica, além do professor especialista nas disciplinas, temos um monitor, que é o responsável pelo acompanhamento diário dos alunos, tirando faltas e também orientando sobre atividades do dia a dia. A monitora do 6º ano será a nossa querida professora Jani, que já trabalhou com eles ano passado. Para encerrar a parte pedagógica, além de mim, é claro, que vou me apresentar no final, nós temos a nossa diretora pedagógica, que é a professora Miriam, juntamente com o nosso diretor auxiliar pedagógico, que é o André Felipe. Juntos, eles nos dão apoio e orientações sobre toda a parte pedagógica do colégio. E essa que vos fala é a professora Fernanda Fonseca, coordenadora pedagógica do 6º ao 8º ano. Eu auxilio no desenvolvimento dos nossos alunos. Também sou a ponte de ligação entre professores, pais, alunos e toda a nossa equipe pedagógica. Bem, agora que eu terminei as apresentações, eu desejo a você um 2021 abençoado. E como a professora Eliana disse em outro vídeo, que você chegue aqui com a vontade de aprender e com o ânimo de conquistar mais um ano. Feliz 2021 para todos nós. Deus abençoe você.